Chave número 2: Oração. Muitas pessoas consideram que ir à igreja, orar e ler a Bíblia são fundamentos essenciais para a fé cristã, e tem sido comprovado ao longo do tempo que isso é verdade. Uma das chaves para uma especial intimidade com Jesus é orar ao Senhor. Eu sou um pouco diferente de muitos cristãos. Sou diferente na forma como eu falo com Jesus e como ele fala comigo. E as conversas que temos também são diferentes. Eu raramente tenho uma oração de apenas um caminho com Jesus. O que acontece quando ele não fala de volta? Apenas uma pessoa fala nesse tipo de oração. Na maioria das vezes, eu e ele temos conversas como se eu estivesse em um café, sentado e conversando com um amigo. Quando você vai a um café com um amigo, você não fica falando por meia hora e seu amigo não diz nada. Claro, você pode continuar por 5 minutos com uma história, mas em seguida seu amigo comenta e faz perguntas sobre isso. É muito raro você se sentar com um amigo e falar por meia hora e o seu amigo não falar nada. Da mesma forma, eu tenho 2 vias de conversa interativa com Jesus. E eu encorajo as pessoas a fazer o mesmo. Você pode ter uma oração de 2 vias, que é uma conversação com Jesus, mantendo um diário e escrevendo as suas orações e fazendo perguntas para Jesus. Ele vai lhe dar as respostas e você pode escrever o que Jesus está dizendo a você em seu diário. Isto é muito útil. Você pode voltar e ler depois de meses ou anos depois. Você pode ler o que Jesus estava dizendo para você e ver como você cresceu e se desenvolveu e como as coisas que ele disse se tornaram realidade em sua vida e como você trabalhou com as coisas. Eu olhei para os diários que eu escrevi anos atrás e é muito encorajador ver o crescimento que eu tive desde o tempo que eu os escrevi. Isso me fortaleceu para ouvir o que Jesus disse para mim e ver que muitas coisas que ele disse que aconteceria têm acontecido. Eu realmente sugiro que as pessoas comecem a ouvir o que Jesus diz. E é uma ótima forma de começar a ouvi-lo falar, aprendendo com diários e começar a escrever as suas orações. Grave suas orações e ouça a Jesus e peça a Ele para responder às suas perguntas. Você pode fazer perguntas e ouvir as respostas dele e anotá-las. Você pode até mostrar seu diário para um amigo de confiança ou para seu pastor e lhe mostrar para você ter certeza de que você realmente está ouvindo a Deus. Peça a quem você mostrar suas anotações para confirmar que é realmente Jesus. Dessa forma você pode ter certeza de que foi Ele que falou com você. Esta é uma forma incrível para começar a sua vida de oração e de realizar 2 vias de oração, de conversação interativa com Jesus. É muito seguro porque você escreveu o que Jesus disse e você pode mostrar para os outros e buscar confirmações deles que Jesus estava realmente falando com você. Eu sempre escuto Andrew Wommack. Uma vez ele teve um convidado que visitou seu ministério e seu convidado lhe perguntou: "Quanto tempo você ora todos os dias?" Andreu respondeu: "Eu não vou responder a isso, simplesmente porque se eu orar mais do que você, você pode se sentir envergonhado com isso e ficar chateado, porque você não orou tanto quanto eu. No entanto, se eu dizer quanto tempo eu oro e você dizer que ora mais, então eu poderia me sentir mal e chateado comigo mesmo. Então eu só digo que eu oro tão frequentemente quando eu preciso." Mesmo assim, essa conversa deixou Andreu preocupado, e ele estava falando com o Senhor, e o Senhor falou com ele sobre isso. O nome da esposa de Andreu é Jamie. O Senhor lhe disse:
Se você tivesse a opção de passar o dia inteiro com Jamie, fazendo recados e compras e arrumando a casa, fazendo o trabalho de casa, ou se você tivesse a chance de sair para jantar com ela por apenas 1 hora, com tanta coisa para fazer e pouco tempo, o que você escolheria fazer? Andreu respondeu: Eu escolheria passar o dia inteiro com Jamie. Jesus respondeu: Então por que você limita o tempo gasto comigo para apenas 1 hora por dia? Este foi realmente um grande insight, ou seja, uma grande revelação para mim. Foi uma palavra muito encorajadora quando ouvi isso, porque eu percebo que a cada dia eu estou sendo ministrado pelo Espírito Santo o tempo que eu gasto a cada dia na presença de Deus. Paulo estava se referindo a isso em 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: Orai sem cessar. É um constante estado de prontidão diante do Senhor. É um estado onde cada momento do dia você está em comunhão com o Espírito Santo e Jesus. Você pode gastar seu tempo em sua presença e fazer perguntas a Jesus de acordo com as coisas que surgirem durante o seu dia. Você não tem que limitar Jesus à sua programação de tempo na parte da manhã e alguns minutos durante a noite. Você pode passar o dia inteiro em comunhão com Jesus e estar em comunhão contínua e em oração. Eu queria compartilhar com vocês algumas orações que eu tenho orado na minha vida que têm me impactado e realmente me incentivado. Essas histórias mostram que essas orações realmente funcionam. Aos 14 anos de idade, eu estava em uma igreja batista com um pastor que era um bom comunicador e pregador. Ele ensinou uma série diferente que falava dos grandes homens da Bíblia. Uma semana ele pregou um sermão sobre Abraão e ele falou sobre como Abraão deixou tudo, inclusive sua família, seu local de nascimento e seus amigos, e saiu com apenas sua esposa e suas ovelhas e o seu gado. Ele começou a viajar para um destino desconhecido, com o conhecimento de que Deus iria mostrar a ele onde deveria ficar. Hoje, seria muito estranho se alguém se mudasse de onde está para onde Deus lhe dizer para ir, sem ter um destino específico. Seria como se o Senhor lhe dissesse para comprar um bilhete de passagem aérea ao redor do mundo e apenas ir e visitar diferentes países. E eles só iriam saber em que país ficar depois que chegassem lá. Abraão não só mudou quando Deus lhe disse, mas também levou Isaque para a montanha para sacrificá-lo. Abraão fez um monte de coisas radicais e foi certamente radical para ele se preparar para matar o filho que Deus havia prometido para construir uma nação. Ouvi a história de Abraão quando era um menino de 14 anos de idade e o pastor realmente explicou muito bem. Meu pastor tinha compartilhado que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Eu fui para casa naquele dia e me ajoelhei ao lado da minha cama, da minha forma habitual. Perguntei a Jesus: Eu posso ser um amigo de Deus como Abraão foi um dia? As pessoas poderiam se referirem a mim como um amigo de Deus? Eu poderia ser conhecido dessa forma? Eu estive envolvido em grupos proféticos por muitos anos e centenas de profecias foram faladas para mim nos últimos anos. Eu estou feliz em dizer que um bom número das profecias disseram que eu sou como Abraão, amigo de Deus. Já se passaram 35 anos desde que fiz esta oração. Eu experimentei um monte de mágoas, ensaios e turbulências na minha vida, mas eu finalmente me tornei um amigo de Deus. Eu sou um amigo muito próximo e íntimo de Jesus. E eu também sou um amigo de Deus. Esta foi uma oração que eu fiz com fé e inocência. Eu não tinha ideia do problema que iria enfrentar em minha vida depois que eu fiz essa oração, mas através de tudo isso me tornei um amigo de Deus. Outra oração que eu fiz
foi baseada em outro sermão que meu pastor pregou no mesmo ano sobre Davi. Ele passou pela vida de Davi e como ele matou Golias, de como ele correu de Saul por muitos anos. Ele compartilhou como ele esperou Saul morrer e então reinou como rei. Ele reinou por um total de 40 anos. 33 anos em um só lugar e 7 anos em Jerusalém. Meu pastor passou a compartilhar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero falar para você que se alguém segundo o coração de Deus consiste em duas coisas. Em primeiro lugar, essa pessoa deve querer o coração de Deus sobre todas as coisas. Deve ter um coração como o de Salomão, que sabe gerenciar as pessoas corretamente e que reconhece que precisa do coração e da sabedoria de Deus para que ele possa julgar seu povo. Um homem segundo o coração de Deus é alguém que quer ter a mente de Deus e as emoções de Deus para que ele possa tomar decisões e agir em conformidade. Em 1 Coríntios 2,16 diz que temos a mente de Cristo. De certa forma, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Em segundo lugar, Davi era também uma pessoa que perseguia a Deus com tudo o que ele tinha. Ele queria ganhar o coração de Deus. Esta é, provavelmente, a versão mais comumente entendida do que significa ser como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Fui para casa como um menino de 14 anos de idade e me ajoelhei ao lado da minha cama e disse: eu quero ser como Davi, um homem segundo o seu próprio coração, Deus. Eu tenho que confessar que, mais uma vez, depois dos últimos 5 anos, através de círculos proféticos e palavras proféticas, as pessoas têm dito que hoje eu sou como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu sabia que tinha me desenvolvido e me tornado como Davi, com um coração de pastor. Meu coração foi fortalecido com essas profecias, confirmando que eu era amigo de Deus e eu sou referido como Davi, um homem segundo o coração de Deus. As orações aos 14 anos de idade eram sólidas, formando orações que realmente se tornaram realidades. Deus tomou conhecimento delas e começou a fazer engrenagens em movimento para mim, para me progredir, de modo que eu viria a ser a pessoa que eu sou hoje. Em torno da mesma idade, eu fiz outra oração. Um homem compartilhou seu testemunho uma noite na igreja. Ele estava coberto de tatuagens e ele nos disse que ele era um motociclista. Ele tinha cometido uma série de crimes e era viciado em heroína. Ele havia dormido com prostitutas e viveu uma vida muito largada. Ele foi condenado por uma ofensa e foi preso. Enquanto estava preso, ele ficava entediado e então decidiu ler uma Bíblia que foi colocada na cadeia por uma organização chamada Gideão. E depois disso, ele entregou a sua vida para Jesus. Ele passou a segunda metade de seu testemunho falando sobre o Jesus que ele estava começando a conhecer. Eu sabia muito bem quem era Jesus desde meus 14 anos. Eu falei com ele durante anos, mas este homem sabia muito mais sobre Jesus. Ele sabia de coisas que eu nunca soube. Ele estava falando sobre Jesus e compartilhando coisas que eram simplesmente fantásticas, o que realmente me surpreendeu. Um homem parecido com ele normalmente não seria permitido em um púlpito. Fui para casa naquele dia e disse a Jesus que eu não queria ter um testemunho cristão normal. Eu queria uma história que teria impacto sobre as pessoas e, ao fim de tudo, eu queria ser capaz de compartilhar coisas sobre Jesus, coisas íntimas sobre ele que ninguém mais sabe. Eu quero ser capaz de ter um relacionamento com Jesus que atrai as pessoas. Hoje eu vejo que essa oração foi respondida. Hoje eu escrevi 2 livros com revelações desconhecidas sobre a vida de Jesus neles. Eles são chamados Encontrando intimidade com Jesus de forma simples. O segundo,
é Jesus falando hoje. Ambos os livros contêm informações extra-bíblicas sobre a vida de Jesus e o que ele passou e o que ele sofreu. Eles compartilham como ele viveu e como ele estava se sentindo quando ele estava na terra. Ambos os livros são uma tremenda visão sobre a vida de Jesus. Eu me tornei essa pessoa que sabe muito sobre Jesus e que sabe muito sobre como foi a sua vida aqui na terra. Eu conheço muito sobre Jesus, intimamente, como um amigo que fala com ele todos os dias. Essa foi uma oração que foi criando vida. Por esse tempo, outro orador visitante veio à nossa igreja chamado Arthur Blessitt. Ele caminhou ao redor do mundo inteiro carregando uma cruz. Ele entrou na nossa cidade com uma cruz e ele se encontrou com alguém na nossa igreja que o convidou para entrar e permanecer em sua casa. A pessoa havia chamado o pastor e as pessoas da igreja comunicaram aos outros e marcaram um encontro para Arthur falar naquela noite em nossa igreja. Fomos à igreja para ouvi-lo falar. Anos mais tarde, minha mãe lembrou que seu rosto resplandecia como a glória de Deus. Tudo que eu lembro é que eu estava fascinado com esse cara. Quando criança, eu queria ser um evangelista e eu sabia que ele era um evangelista. Ele tinha um livro com sua história de vida e eu pedi à minha mãe para comprar o livro porque eu queria lê-lo. Eu comprei o livro e eu li uma história do livro, de quando ele estava andando e Jesus apareceu para ele. Ele teve uma conversa com Jesus por aproximadamente 1 hora. Quando ele chegou em casa, ele bateu em sua porta. Assim que sua esposa abriu a porta, sua esposa observou: "Você viu Jesus?" E ela bateu a porta na cara dele. Aparentemente, seu rosto brilhava como o sol. Ele tinha tanta glória de falar com Jesus, e ele bateu na porta novamente e pediu à sua esposa para deixá-lo entrar. Eu li essa história e orei a Jesus. Eu quero conhecê-lo. Eu orei todas estas orações quando eu era um jovem de 14 anos, antes de eu me tornar um adulto. Desde que fiz esta oração, eu vi Jesus e fui para o céu muitas vezes em visões. A oração é uma coisa poderosa. Meu crescimento em quem eu sou e no que eu me tornei nos dias de hoje é um resultado das orações que eu fiz. Eu não posso expressar o quanto a oração é importante para uma íntima relação com Jesus. Em outra noite no ano de 2000, enquanto eu estava dormindo, um monte de coisas aconteceram durante esse ano. Jesus falou para mim no meu sonho e me disse: "Eu quero que você entre em contato com Jonathan Edwards." Eu sabia que Jonathan Edwards era um médium e que tinha um programa de TV na Austrália durante 1 ano. Eu costumava assistir ao seu programa de TV porque eu estava fascinado com o que ele fazia. Perguntei a Jesus: "Como posso fazer isso?" Jesus respondeu: "Basta dizer o nome dele." Então eu disse: "Jonathan Edwards." E uma grande onda de choque de eletricidade veio sobre minha cabeça. Ouvi Jonathan Edwards dizer: "Eu sou Jonathan Edwards. Quem é você?" Eu respondi: "Meu nome é Matthew Paine. Eu sou da Austrália. E eu estou vivo, eu não estou morto." Ele respondeu: "Sim, qual é a sua mensagem?" Eu disse a ele que Jesus não queria que ele continuasse sendo um médium, e Jesus o chamou para outras coisas. Disse-lhe que a Bíblia diz que você não deve ser um médium. Disse-lhe que sua mãe queria que ele fosse alguém melhor do que isso. Então eu terminei a mensagem e acordei. Eu normalmente tomo alguns cafés para acordar, mas naquele dia eu despertei rapidamente. Jesus me disse: "Ele está tentando entrar em contato com você de novo." E eu perguntei: "O que eu posso dizer?" Jesus declarou: "Não se preocupe. Micael, o arcanjo, está a lidar com isso daqui mesmo." Micael assumiu e deve ter dito algo mais para ele. Jesus continuou: "Eu quero que você me peça alguma coisa agora." E eu comentei: "O quê?" Jesus declarou: "Quando você ora, você nunca me pede nada. Hoje eu quero recompensá-lo.
Eu quero lhe dar alguma coisa, então me peça alguma coisa. Eu questionei: o que eu devo lhe pedir? E ele respondeu: isso é você que tem que decidir. Nesse tempo, eu acredito que o Espírito Santo me deu uma dica. Lembrei-me do versículo em Atos 2:17, que diz: os homens terão sonhos e filhos e filhas profetizarão. E eu disse: eu quero sonhos proféticos e eu quero ter visões. Alguns meses depois, eu estava voltando para casa de minha festa de aniversário. Eu estava andando para casa através de um parque e cheguei a um cruzamento no caminho. É necessário seguir pelo caminho da esquerda que se encontra no centro do parque e então você segue numa direção diferente. No centro do parque, eu tive uma visão de Jesus com alguns santos do céu. Esta foi a primeira vez que eu vi Jesus em uma visão. Jesus me cumprimentou, dizendo: olá, e me apresentou os santos do céu. Um era Sadhu Sundar Singh. Eu acho que ele morreu durante os anos 1950 ou nos anos 60. E ele era um apóstolo famoso da Índia. Eu já tinha lido sobre ele. Kate Green, o famoso cantor cristão, também estava lá. Ambos disse olá e me desejou um feliz aniversário. Foi realmente emocionante, especialmente porque a primeira visão que tive foi no meu aniversário. Desde então, eu me encontrei com Jesus muitas vezes e eu estava encontrando com Jesus em uma visão a cada 2 dias durante algumas semanas. Estas são algumas das orações que tenho orado que Jesus cumpriu na minha vida. Eu roguei por outras pessoas muitas vezes. Em uma ocasião, um guarda de segurança que eu conhecia de uma lanchonete Burger King se aproximou de mim. Eu ia lá toda sexta-noite depois da igreja. Ele me perguntou: você pode orar por mim? Eu respondi: o que você acha? Eu realmente não tenho costume de orar em público. E ele afirmou: Jesus disse para pedir a você que ore por mim. Você me conhece e eu realmente preciso da sua oração. Eu repeti: o que significa isso? Ele informou: eu e minha família temos que mudar para outro lugar na cidade e precisamos de uma casa de 5 quartos. Preciso da provisão de Deus. Eu preciso que Ele nos ajude a encontrar uma casa para alugar. A minha filha vai para a universidade em outro subúrbio e queremos nos mudar para que ela não tenha que sair da nossa casa. E eu respondi: ok, eu vou orar. Então orei: querido Senhor, encontre uma casa para eles e quando eles verem a casa, que ninguém consiga ficar com essa casa, mas somente eles. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Ele veio a mim 2 semanas mais tarde e ele me disse que conseguiu a casa e me agradeceu pela minha oração. Quando encontrou a casa, ele foi entrevistado. O seu pedido foi escolhido e eles foram felizes e se mudaram para a casa. Ele relatou que 126 pessoas haviam feito o pedido para alugar a casa antes dele conseguir. Deus respondeu a minha oração e não deixou ninguém conseguir ficar com a casa, somente ele. 126 pessoas tinham tentado obter essa casa e Deus o tinha colocado em primeiro, baseado apenas nas minhas palavras da minha oração. Muitas vezes eu orava pelas pessoas e depois via os resultados. Um apóstolo indiano, Dr. D.G. Dinnakan, em seu livro Dons do Espírito Santo, afirmou em seu livro que as orações de um profeta são realmente poderosas. E eu concordo com isso. Eu compartilhei essas histórias para mostrar que uma das maneiras de ter intimidade com Jesus é fazer orações simples. Assim como qualquer relacionamento cresce com o tempo através de conversas, o mesmo acontece com o seu relacionamento com Jesus. Quando você tem amizades que são reais e sólidas, você tem conversas com as pessoas, mesmo que sejam os amigos do Facebook. Você ainda usa o bate-papo do Facebook para falar com eles.
e você posta coisas em sua página e se comunica uns com os outros. Com os amigos que você conhece em sua vida diária, você gasta tempo com eles, face a face, e conversa com ele. Como podemos crescer no nosso relacionamento com Jesus sem gastar centenas de horas falando com ele? E como você pode conhecê-lo intimamente sem uma conversa de duas vias? Encorajo vocês a gastar um tempo para disciplinar-se, para conhecer Jesus e aprender a ouvir a voz dele. Eu encorajo vocês a comprar um caderno ou uma agenda e começar a escrever as suas orações e fazer um diário e anotar o que Jesus tem a dizer. Deixe Jesus falar com você através do seu diário a cada dia. Você não precisa gastar mais de 20 minutos, mas o que Jesus diz é realmente precioso e é ótimo ter um registro das suas palavras. Orei e pedi a Jesus as coisas quando eu era jovem, e você leu sobre algumas dessas orações nesse capítulo e como elas foram cumpridas. Quando aprendi a ter conversa de duas vias com Jesus, aprendi simplesmente a conversar com Ele. E em minhas conversas, eu quase nunca pedi nada a Ele. É por isso que Jesus me disse para lhe pedir alguma coisa, que foi quando Ele me respondeu ao meu pedido dos sonhos e visões. Muitas vezes eu falava com Jesus, mas eu não pedia coisas. Falar com Jesus é uma parte essencial de crescer perto dele. Você pode começar com um diário para se acostumar a ouvir Jesus falar de volta com você. Mas em breve você estará pronto apenas para ter conversas com ele. Jesus sabe de tantas coisas, ele tem tanta sabedoria, Jesus sabe até quem vai ganhar as próximas eleições. Gosto muito de falar com Jesus. Ele é um bom amigo para mim e ele fala de forma muito simples comigo. Ele fala de uma maneira cara a cara, como faz Deus. Estou prestes a publicar um livro chamado Conversas com Deus, livro 1. Eu acho que Deus fala comigo de uma forma simples. Acho que tanto Jesus como Deus não usa linguagem difícil para falar comigo, que eu não consigo entender, e eles falam no meu nível. Eu não fui treinado teologicamente e eu não sou muito bem informado sobre as palavras formais do meu idioma, mas eles falam de uma maneira que eu consigo entender eles. Neste capítulo, você aprendeu a importância de diários, as orações simples que você pode orar com fé, que terão um grande impacto, e que você pode conversar com Jesus como um amigo e não apenas ter uma conversa onde só você fala.